Pronto, já começou. Muito bom dia a todos, caros amigos, amigas do Centro Espírita João Batista, em nossa atividade dominical de evangelização infanto-juvenil, mocidade espírita e grupo de paz. Como sempre fazemos a cada domingo, nós temos desenvolvido tarefas durante a pandemia, virtuais, para estar sempre em contato com com o nosso público, né? Seja ele os jovens, seja eles os pequenos, e agora também com os pais. Então, sempre aos domingos, agora foi uma iniciativa que iniciamos em 2021, com as palestras virtuais. E hoje nós temos a grata satisfação de receber a nossa amiga, Letícia Xavier Coutinho, que ela já é uma habituê, né, podemos assim dizer, da nossa casa. Infelizmente não pudemos contar com ela o ano passado, mas estivemos já em 2019, 2018, tanto ela quanto a sua irmã, a Priscila, e ela vai então estar desenvolvendo o tema, cujo título é O Servo Inconstante, baseado no livro Jesus no Lar, psicografia de nosso querido Chico Xavier, ditado pelo espírito de Neio Lúcio. Servo Inconstante é o título do capítulo 5. Então, sem mais delongas, Letícia, seja bem-vinda à nossa casa virtual, a esse encontro aqui fraterno que desenvolvemos através do aplicativo, e que você possa ter uma excelente exposição, tá bom? Pedimos a gentileza dos nossos amigos, né, que caso queiram fazer perguntas ou algum esclarecimento, deixem para o final, ou então se manifestem através do botão do reaction, né, do reação, que está logo embaixo aí na telinha disponível. Quem quiser fazer algum comentário, levantar a mão, e aí nós passamos então para uma conversa mais informal no final da exposição da nossa querida Letícia. Tudo bem? Pedimos também, né, obviamente, a gentileza de deixar mutado, né, o microfone de cada um de vocês, para que não tenhamos interferência sonora. Letícia, seja bem-vinda, muito bom dia. Bom Casa, posso dizer, né, virtualmente a casa é sua, tem uma excelente exposição. Muito obrigada, Walter. Obrigada a todos, né, ao Edmur, ao Fábio que me convidou. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Então, para começar hoje a nossa conversa, eu gostaria de fazer uma prece, né? Gostaria, então, de pedir para que todos fechassem os olhos. Vamos acerenar o nosso pensamento, conectar aos bons espíritos, a Jesus, para que a paz deles instaure em nossos corações e a gente possa aqui, de uma forma edificante, uma forma proveitosa, falar um pouco sobre esse tema e aprender juntos mais um pouquinho para a nossa evolução e para o nosso progresso. Pedimos que os bons espíritos nos acompanhem e que tenhamos um estudo proveitoso. Que assim seja. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, então, esse tema, o servo inconstante, né, que o Walter apresentou, que é do livro Jesus no Lar. E vamos começar. O Jesus no Lar é esse livrinho aqui. Até eu estava mostrando para o Walter por Edmur. Eu tenho 2 em casa. Não sei se já aconteceu com vocês. Eu fui pegar o livro emprestado no centro, né, no Herculano Pires. Quando eu cheguei em casa, já tinha. Mas eu falei para o Walter Edmur, vocês acham que eu já li os 2 livros? Não, não li nenhum. Nenhum, não li ainda inteiro, né? Estou estudando o livro e muito menos ainda coloquei em prática tudo que eu aprendi, né? Que eu acredito que esse é o grande desafio. E lendo um desses capítulos, eu achei assim muito interessante, pertinente, e daí trouxe para a nossa conversa de hoje, que é o capítulo 5 do Servo Inconstante. E aí, nesse livro, Jesus, ele conta histórias de quando ele estava na casa de Simão Pedro, né? Então, Jesus pregava, tinha as suas atividades, né, com o povo, e na hora do recolhimento, na hora de estar junto dos apóstolos, ele também tinha conversas edificantes. Ele também ajudava aqueles que estavam mais próximo dele a
caminharem no caminho do progresso, né? A estarem fazendo no dia a dia aquilo que Jesus pregava. E aí essas conversas são muito edificantes e são elas que estão no livro. E aí no capítulo 5, Jesus então vai contar a história do servo inconstante. E daí ele começa assim: certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habitar-se para viver entre os anjos do céu. Então, ele está contando a história de um homem que, em determinado momento, encontrou ali uma luz divina, um caminho, e desejou muito estar entre os anjos do céu. A gente entende que ele desejou ter evolução, ele desejou estar naquele mundo mais evoluído. Trazendo aqui para uma reflexão para nós, né? A gente hoje está encarnado aqui no planeta Terra, né? Então, estamos aqui habitados. E será que em algum momento a gente também teve essa oportunidade e esse momento de encontrar a luz, encontrar, assim, a vontade de evoluirmos e de estarmos no plano superior? Eu penso que a gente pode ter tido já esse momento, né, durante a nossa existência terrestre, seja quando a gente tem uma leitura edificante, né, uma leitura de uma obra espírita que conta sobre os planos mais elevados, conta como que são, né, os mundos superiores, seja quando a gente está numa prece e a gente consegue se conectar aos bons espíritos, né, aos nossos anjos protetores, e aí a gente sente aquela luz, aquela vibração e aquela vontade de estar com eles e de realmente evoluir. Seja durante uma viagem, quando a gente tem o contato ali com a natureza e com aquela criação divina, e a gente então se sente parte de um todo, e de um todo muito mais poderoso que nós, e então a gente também tem o desejo de caminhar para o progresso. Ou então a gente pode ter tido esse momento no nascimento de um filho, de um parente, de um ente querido, e que tendo aquela criança nos braços, a gente conseguiu entender ou começou a entender ali o que seria a vida e o que poderia ser essa plenitude e esse amor maior que Deus tem e que a gente então quer habitar e quer conseguir chegar aos mundos superiores. E daí vocês podem perguntar assim, mas Letícia, e se eu não tive nenhuma dessas vontades, e se eu não tive essa revelação durante a vida? Será que então eu não quero? Será que uma pessoa que não teve isso durante a vida não quer o progresso? E daí eu entendo, né, que na doutrina espírita a gente aprende que nós hoje somos espíritos aqui encarnados, mas que nós já tivemos muitas encarnações, né? Nós estamos progredindo para nos melhorar, e como viemos de muitas encarnações, a gente já teve a oportunidade de estarmos no plano espiritual, quando a gente desencarnou de outras encarnações. E nessas desencarnações, eu acredito que certamente a gente já teve a oportunidade de estar ali presente em algum momento de luz, né? Presente com os nossos com os nossos anjos protetores, com os nossos espíritos protetores, com espíritos amigos, né? E a oportunidade de ver a grandeza de Deus. E mesmo que a gente não tenha tido, nem na Terra e nem enquanto desencarnados, Deus criou em nós o desejo, né? A lei do progresso e do progresso e da conservação. Então, todos nós temos dentro de si a lei do progresso e conservação. E essa lei faz com que a gente tenha dentro de nós o desejo de progredirmos, o desejo de estar em algum ponto melhor, o desejo de estarmos perto de Deus. Então, no nosso íntimo, a gente sabe o que é bom, o que é luz, o que é sabedoria e o que é o amor. Porque seria muito injusto se Deus não nos desse esse conhecimento. Então, no íntimo, nós temos. Em algum momento, a gente teve a oportunidade de estar com essa conexão, em algum momento, a gente teve esse conhecimento, e em algum momento, a gente trouxe para dentro de nós o amor de Deus e aonde a gente quer chegar. Então, eu entendo que nós, assim como o homem dessa história, também enxergou essa luz aí de esperança, essa luz de amor, e a gente quis evoluir. E por isso a gente está aqui hoje na Terra, né? Então, aí tem no slide o planeta Terra, que é aqui onde a gente está. Mas aí, voltando à história de Jesus, né? Então, na história contada de Jesus, ele diz assim, que esse homem que encontrou ali, viu ali uma revelação da luz divina, ele tanto suplicou essa bênção ao Pai, em estar num plano mais superior, que através da inspiração, o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário com vistas a fim
com vistas ao fim a que se propunha. Então, aquele homem quis tanto, orou tanto, pediu tanto a Deus, que ele então deu para esse homem as oportunidades para que ele se desenvolvesse e então alcançasse o plano mais superior que ele desejava. E essa intervenção Deus fez através de vários amigos, né? Então, de várias pessoas que estariam ali no seu convívio, pessoas orientadas pelo poder divino, que iriam dar a esse homem as oportunidades para que ele se desenvolvesse, né? Então, essas pessoas seriam ferramentas que iriam desenvolvê-lo, lapidá-lo, para que chegasse ao reino dos céus, próximos a Jesus. E aí essas foram as oportunidades que esse homem teve durante a vida, né? A gente sabe que Deus é um Pai misericordioso, que está sempre conosco e nos dá inúmeras chances. Esse homem da história que Jesus conta, ele tinha aptidão a trabalhos manuais, a esculturas. Então, primeiramente, ele teve a oportunidade em vida de trabalhar em mármore valioso. Só que, no entanto, rapidamente ele se demitiu, porque ele alegou a impossibilidade de se submeter a um homem ríspido e intratável. Então, logo ele falou, não, isso daqui não dá para fazer, o meu chefe é muito ríspido, né, é intolerável, eu não vou conseguir, isso daqui não é para mim, não é esse o caminho. E aí ele logo transferiu-se para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira. Então, novamente, teve uma oportunidade. Só que, sob as diretrizes de um velho escultor, ele também abandonou rapidamente, porque ele observou que aquele velho era insuportável, também não conseguia suportá-lo. E aí, logo em seguida, ele se empregou nas determinações de um operário especializado em construção de colunas no estilo grego. Só que não demorou para lhe deixar também esse operário, declarando não tolerar as exigências dele. Então, eram muitas exigências, ele não concordava, ele saiu desse trabalho também. E aí, logo após, ele entregou-se ao trabalho de um escultor de ornamentações de arcos festivos. Mas, passada uma semana, ele já largou os compromissos assumidos, né? Afirmando que tinha encontrado um chefe por demais de violento e irritadiço. Então, esse chefe, para ele, também não era suportável. E aí, depois, por último, a quinta oportunidade dele, ele teve a oportunidade de estar junto de um fabricante de arcas preciosas, né? Só que ele também se afastou, né? Em poucos dias, ele já saiu do emprego, porque ele disse que era uma criatura, assim, desalmada e cruel. Então, essas foram as oportunidades e os motivos pelos quais ele optou por não fazer. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia, invariavelmente, que não lhe era possível incorporar as próprias energias e experiência terrestre, por encontrar em toda parte o erro, a maldade, a perseguição, nos que a dirigiam, até que a morte veio buscá-lo, a presença dos anjos do Senhor. Então, esse homem passou uma vida inteira tendo as oportunidades, mas ele ele optava por sempre mudar de oportunidade, não fazendo o seu serviço, porque o erro e a maldade estavam em toda parte. E ele, então, chegou no céu, né? Desencarnou no plano espiritual. E aí, chegando lá, né, ele se deparou com os anjos tristes, né? E aí um deles lhe perguntou, amigo, por que não te preparaste ante aos imperativos do céu? E ele, então, triste, né, interpelado, né, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. Então, esse é um homem que desejou estar no reino dos céus, desejou estar num plano superior, queria o amor, queria a luz, queria a sabedoria, queria estar, né, perto de Jesus, perto dos bons espíritos, e pediu humildemente, pediu muito, clamou demais por essa chance. Então, vieram as oportunidades, mas no momento das oportunidades ele entendeu que as pessoas tinham muita exigência e muita dureza, né? E foi essa explicação que ele deu aos anjos que o receberam, né? Dizendo que a exigência e a dureza dos condutores na luta humana eram demais
e ele não concordava, e por isso, então, ele não tinha passado pelos trabalhos a que tinham aparecido na vida dele. E aí a resposta do anjo para ele, mensageiro, foi a seguinte: o Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito, e não a julgar. Então, nessa história, a gente vê que todas as pessoas que a gente tem no nosso dia a dia, os trabalhos que se apresentam na nossa frente, são ferramentas divinas, né? Então, são ferramentas para o nosso aprimoramento. Mesmo que essas pessoas sejam endurecidas e sejam rígidas, mesmo as dificuldades, todos os empecilhos, todas as batalhas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, são ferramentas, né? Ferramentas que o Pai nos dá para teu próprio proveito. Então, o proveito das ferramentas é para que a gente chegue até Deus, é para que seja feita a sua vontade, para que a gente nos desenvolva, né? Desenvolva no amor, desenvolva na caridade, nos desenvolva como humanos, né? Como espíritos, na nossa moralidade. Então, tudo que nos aparece são ferramentas. O dia que a gente tem hoje é um presente, né? Então, hoje nós estamos aqui encarnados nessa oportunidade de nos aprimorar. A gente conhece na doutrina espírita que, se eu não me engano, 1/3 dos espíritos estão encarnados e 2/3 desencarnados. Então, muito mais estão desencarnados. A oportunidade que a gente tem aqui hoje, ela é única. E é aqui que a gente vai realmente conseguir nos lapidar. Então, a gente precisa aceitar esse presente e essa oportunidade de desenvolvimento para usar com sabedoria e realmente conseguir progredir, realmente conseguir caminhar um passo mais na nossa evolução espiritual. E esse passo a mais vai ser fazendo a nossa parte. Então, hoje aqui, a gente tem a oportunidade de reflexão, a oportunidade do estudo, a oportunidade de comparar, de analisar as situações e entender se o caminho que a gente está tomando hoje vai nos levar a um reino a um mundo mais elevado, ou se continuaremos aqui. Então, a gente tem essa oportunidade de estudar, a gente tem o apoio, né, de espíritos que compartilham do mesmo desejo de melhora. Então, aqui vocês estão no grupo de pais, estão com pessoas que têm os mesmos pensamentos, que têm as mesmas crenças, que também desejam evoluir e que estão dispostos a um estudo, a uma reflexão, a juntos encontrarem o caminho. Né? Então, a gente está aqui num campo fértil, né? Temos aí o fertilizante, vamos assim dizer, e agora a gente tem que conseguir colocar em prática, né? Então, o estudo do discernimento, ele é muito importante. E tão importante quanto o estudo é a gente colocar na prática. E aí eu trouxe uma prática aqui no próximo slide. Que aí a senhorinha diz assim, né? Então tem uma senhora entrando na igreja e ela vê um morador de rua. E aí ela fala, seu verme nojento, não tem vergonha de estar bêbado e fedido na frente da igreja? E aí ele pensa, se Deus está lá dentro, o capeta só pode ser essa daqui. E aí tem embaixo aí, não julgueis para que não sejam julgados, né? Mateus. Então, a gente vê nessa charge, nessa historinha, que tanto ela julgou ele, né? Então, quando a gente se depara com alguém que faz algo diferente de nós, a gente acaba julgando, né? A gente, na nossa inferioridade, ainda acaba julgando o outro. E quando a gente é julgado, também julgamos quem nos julgou, né? Então, se a gente analisar, ambos nessa tirinha estavam tendo uma ferramenta divina, uma oportunidade para o seu aprimoramento. Porém, essa ferramenta, essa oportunidade, não foi utilizada nesse momento. Então, tanto ela teve a oportunidade de pensar com amor com ele, de compreender, de tolerar, de se colocar no lugar dele e ajudar com amor, quanto ele também teve a oportunidade de ter alguém ríspido ali, ter alguém julgando ele, e também teve a oportunidade de exercer a sua paciência e a sua tolerância. Então, na vida, a gente tem várias oportunidades para que a gente se desenvolva. Daí, esse próximo slide, eu considero que é o slide assim, mais importante do dia de hoje, né? Se eu tivesse que falar para vocês, vejam um slide, eu faria para ver esse, né? Então, nessa historinha, quando Jesus diz ali, através do mensageiro ao homem, que a gente veio para trabalhar em proveito de Deus e não a julgar,
eu fui procurar, então, o significado de julgar, né? Julgar, na definição, é formar conceito, emitir parecer, opinião sobre alguém ou algo. E daí, propositalmente, eu deixei alguém em vermelho e algo em verde, né? Por que que eu acho que esse é o slide mais importante de hoje? Porque se a gente for avaliar quem nós somos, né? Então, quem somos nós? Eu, Letícia, o Walter, o Edmuro, cada um de nós é um espírito, né? Um espírito mortal. A gente está aqui em desenvolvimento, ainda temos as nossas imperfeições, e se a gente tem as nossas imperfeições, a gente ainda precisa evoluir. Se a gente precisa evoluir, a gente então precisa aprender, a gente precisa conhecer e a gente precisa praticar. O que a gente não pode cair no equívoco, né? Tá aí uma pegadinha, vamos dizer assim, entre aspas, da vida, mas que a gente precisa se preocupar, é que a gente não pode cair no conceito de que se eu preciso aprender, eu preciso então, eu preciso aprender, eu preciso conhecer. Então, eu vou opinar sobre as coisas e as pessoas, porque se eu preciso evoluir, eu preciso aprender, preciso ter conceitos, ou seja, vou ficar opinando sobre tudo. Eu acredito que quando Jesus disse que a gente não veio aqui para julgar, ele não está dizendo que a gente não tem que ter opinião sobre as coisas. Então, o algo eu deixei em verde. Porque a gente ter conceitos, a gente entender o que se passa na vida, a gente entender se aquele acontecimento está de acordo com as leis divinas, é algo positivo. Então, eu, como espírito imortal, preciso evoluir, preciso aprender. Então, eu preciso, sim, ter opinião sobre as coisas. Para quê? Para que eu pratique aquilo que eu acredito que está em conformidade com as leis divinas. Então, se a lei divina preza o amor, preza a tolerância, preza a compreensão, aquilo que eu entender que está de acordo com esses valores, eu vou fazer. Então, ter opinião sobre as coisas é positivo. Muito diferente de ter opinião sobre algo, é ter opinião sobre alguém. Então, quando eu julgo alguém, eu estou tendo opinião sobre a pessoa, eu estou ali condenando a pessoa, dando um discernimento sobre a pessoa, e que isso não vai nos levar ao caminho de Deus. Então, Jesus diz, nós não estamos aqui para julgar o próximo, a gente está aqui para ter opinião sobre as coisas e fazer aquilo que é pertinente ao caminho que vai nos levar aos céus. Só que julgar os outros não vai nos levar aos céus. Julgar, condenar, dar uma sentença às pessoas, isso não somos nós que faremos. Isso não é algo que vai nos levar aos céus. Daí agora, para tentar, como eu acho muito importante o slide, para tentar ser mais clara, eu vou trazer aqui um exemplo. Então, imagine, né, temos aí um exemplo recente da mídia, que houve um assassinato de uma forma brutal a uma criança, uma criança, né, que, entre aspas, inocente, uma criança indefesa, né, inocente eu digo que, entre aspas, porque a gente sabe das leis divinas e que nada acontece a nós se nós não merecermos. Mas essa criança aqui na Terra, indefesa, sem possibilidade de reação, sem conseguir se defender, foi assassinada. Quando a gente olha um fato desse na mídia e a gente enxerga na notícia, no fato, o fato em si, a gente analisa, bom, houve um assassinato. O assassinato é tirar a vida de alguém. Tirar a vida de alguém está de acordo com os caminhos que levam a Deus? Não, porque a gente aprende que a gente tem que preservar a vida de alguém, a gente tem que ajudar essa pessoa. Então, esse fato, esse algo, é algo que não está de acordo com os caminhos divinos. Então, se não está de acordo com os caminhos divinos, e eu já vi aquela luz, que eu quero ir para o progresso, que eu quero ser alguém melhor, que eu quero ir para um mundo mais evoluído, eu não vou fazer. Isso está ok. Eu julguei o fato, eu entendi que aquilo não é pertinente a me levar a ser alguém melhor, alguém a progredir. Diferente de julgar o fato, é eu condenar a pessoa, aquele monstro, aquele sem coração, aquele aí a gente vê vários adjetivos bem bacanas aí para designar o outro.
aquele insensível, aquele bruto, aquele... A gente pode falar várias coisas sobre a pessoa. Isso é diferente. Por quê? Porque quando eu julgo o acontecimento e uso para o meu aprimoramento, isso é válido. Agora, quando eu julgo a pessoa, aí isso é o que Jesus diz aqui. Não é para isso que a gente veio. Ah, mas se eu não julgar, quem vocês acham que vão julgar se a gente não julgar? Daí continua na historinha. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Então, fiquem tranquilos, fiquemos tranquilos, né? Então, o julgamento das pessoas, o julgamento se ele é monstro, se é bondoso, né? O rótulo das pessoas, vamos dizer assim, quem vai fazer esse julgamento é Deus, não nós, não cabe a nós. Então a gente não pode cair nessa armadilha do ego, de julgar, de apontar, de sentenciar, de condenar as pessoas. Uma vida onde a gente passa condenando o próximo é uma vida não utilizada no processo do caminho para a nossa melhora. Porque as oportunidades estão aí para a gente se desenvolver e não para a gente ficar apontando o próximo. Não que eles não estejam errados, não que eles não devam pagar pelo que aconteceu, mas quem vai julgar se estão errados ou não, não somos nós. Esse não é o nosso papel. Deus não colocou a gente na Terra para julgar o próximo. Deus colocou a gente na Terra para utilizar as ferramentas para fazer a nossa parte, para fazer o seu trabalho, que é espalhar amor, que é nos progredir moralmente. Então, eu percebo assim, eu, Letícia, né, até eu escolhi esse tema de hoje porque eu me deparei em uma situação em que eu julguei, né, e aí o que eu fiz? Eu não só julguei uma pessoa, várias pessoas, na verdade, como tanto aconteceu comigo e eu acabei julgando, né, condenando, sentenciando essas várias pessoas, quanto eu falei para essas pessoas o meu julgamento, a minha sentença, né, do que eu estava achando sobre aquilo. E aí o que eu percebi é que, além de julgar, eu falei o que eu pensava e eu senti prazer tanto ao julgar, quanto ao falar para a pessoa, quanto a falar para um terceiro ainda. Ainda contei para as pessoas mais próximas sobre o meu belo julgamento. Até que aí eu li esse capítulo e eu falei, nossa, como eu errei, né? Como isso não está, não está ao meu não está a minha... Eu não tenho nem capacidade para fazer isso. Eu não tenho a capacidade, não está nos meus desígnios divinos julgar ninguém, e isso não vai me levar a lugar nenhum, a não ser a continuar encarnando nesse mundo aqui de provas e expiações, se eu continuar fazendo esse mesmo ato, né? Então, se eu continuar, e aí eu entendi que se eu continuasse com essa postura do julgamento, do apontamento, sentenciamento, seria eu esse servo inconstante, que ia chegar no reino dos céus e escutar aquela bela frase: eu vim aqui para trabalhar em proveito de Deus, e não para julgar as pessoas, né? Então, não cabe a nós sermos deuses, né? Cabe a nós, não cabe a nós o julgamento de ninguém, né? Esse seria um dos ensinamentos desse capítulo. E aí, o que acontece no nosso dia a dia, né? A gente tem diversas situações, né? Então, diz no texto assim: se fugiste a pequenos serviços no mundo, sobre a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? Então, como que a gente quer entender como funciona o reino dos céus, como que funciona a harmonia do mundo, quais são os desígnios de Deus para nós, se a gente não consegue nem nas nossas pequenas coisas compreender e tolerar o próximo? Então, no nosso dia a dia, a gente tem diversas ferramentas e oportunidades para a gente estar nos desenvolvendo, para a gente estar caminhando a caminho de Deus. Então, a gente tem a família, a gente tem os vizinhos, até por isso trouxe esse prédio, né? Na pandemia que a gente está, o convívio com as pessoas ao nosso redor aumentou assim, imensamente. O tanto de tempo que a gente está com as pessoas ao nosso redor aumentou muito, e a gente até se sente preso, enclausurado ali, num desespero muitas vezes, porque a gente precisa aguentar.
E se a gente precisa aguentar, se a gente precisa tolerar, é porque então nos falta muita tolerância e paciência, né? Então a gente tem família, vizinho, professores, alunos, chefes, se a gente é chefe, a gente tem subordinado, tem os dirigentes da casa espírita, os coordenadores do grupo de pais, os participantes do grupo de pais. Todas essas pessoas, essas situações são ferramentas para no nosso dia a dia a gente se desenvolver. Então, se a pessoa for ríspida com a gente, cabe ali a gente ter paciência com quem? Com a pessoa ríspida, que essa é a grande dificuldade. É aí que a gente realmente vai estar aprendendo a amar o próximo, porque o amor que Jesus tanto pregou, a bondade e a caridade, vem primeiramente com aqueles que estão ao nosso redor. Então, nesse livro Jesus no Lar, o princípio desse livro, que conta lá no primeiro capítulo, é que Jesus passa para os apóstolos: como que vocês querem falar sobre o amor, falar sobre esses valores, como vocês querem ensinar multidões, como vocês querem externar ao mundo isso que eu estou ensinando para vocês, se vocês não praticam nem na própria casa? Então, o livro diz que a nossa casa, a nossa vida mais íntima, ela é exportadora dos nossos valores, né? Dos nossos valores morais, do nosso progresso intelectual e espiritual. Então, tudo começa na nossa casa, tudo começa no nosso lar, tudo começa com aqueles que estão próximos de nós. É no nosso dia a dia que a gente tem que praticar os valores que a gente acredita. Não na nossa fala, não no exterior, e não assim, quando eu mudar de cidade, quando eu mudar de vizinho, meu vizinho é demais, meu vizinho canta, o meu vizinho faz barulho, o meu vizinho tem uma criança que grita o dia inteiro, esse vizinho não tem paciência. Quando eu mudar de casa, eu vou ser mais tolerante com os meus próximos vizinhos. Ou então, quando eu mudar, não, o país está demais, o país, os governadores, não é tudo impossível, não, eles são muito cruéis, eles são brutos, eles são intoleráveis. Quando eu mudar de país, eu vou ser mais tolerante, vou ser mais participativo e vou fazer melhor o meu trabalho. Quando eu mudar, e assim, dessa forma a gente sempre põe para quando mudar, quando for diferente, quando tiver uma nova oportunidade, quando esses não estiverem comigo e eu estiver com outros, e é sempre o outro, e é sempre depois, e é sempre com outras coisas. O que esse capítulo nos traz é que não é com o outro, não é depois, é agora, com quem a gente tem hoje, que a gente tem que praticar os nossos valores. E praticando os valores e aproveitando essas oportunidades, a cada um segundo as suas obras. Certamente a gente, então, ao desencarnar, mereceremos e estaremos em um lugar melhor. Esse é o caminho, usar realmente como uma ferramenta de progresso as situações do dia a dia que nós temos hoje. Mas aí ele continua aqui no capítulo, né? Quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plena benfeitura. Então, fiquem tranquilos, né? Mais ainda. Se a sua prova for mesmo muito difícil, se aquela pessoa for realmente insuportável, se for muito duro, se for muito cruel, se for muito desumano, se a prova que você tem é muito insuportável mesmo, é muito dura, é assim, muito, muito, muito difícil, ao final dessa prova, se você fizer a sua parte, se você ficar ali fazendo, mesmo suportando tudo, conseguindo ser paciente, fazendo aquilo que Deus designou para sua vida, ao final você será recompensado. Então, se realmente for difícil, fique tranquilo, que pense na madeira bruta. A madeira tem ali a plana, que vai doer, vai lixar, vai demorar. Então, nada é do dia para a noite, nada acontece assim, nada é um passe de mágica. Tudo é muito trabalho, é persistência. E quanto mais dor, se realmente está doendo, é porque existe ali uma dificuldade interna nossa. E se existe uma dificuldade interna nossa e a gente continua ali perseverando, a gente terá bons resultados no final. Então, fiquemos tranquilos que as leis divinas são perfeitas. Então, aqui, voltando ao nosso mundo do começo da palestra, né, da explanação, a gente tem hoje muitas oportunidades de desenvolvimento, né? Então, a cada momento, a gente pode interagir, né? Seja com o mundo, seja com as pessoas, seja com a nossa sociedade, e nessa interação a gente tem as nossas ferramentas e oportunidades. Então, é na convivência
que a gente vai ter as ferramentas para a nossa evolução, que a gente vai ter exatamente o que a gente precisa, no momento que a gente precisa, né? E é o que a gente precisa ter, né? Vai de nós conseguirmos ter a sabedoria de entender e de conseguir passar por aquela prova, porque realmente é uma prova, é uma dificuldade que a gente tem exatamente porque somos ainda imperfeitos, né? Então, se o mundo fosse perfeito, se o mundo fosse elevado, né? Se a gente estivesse aqui no mundo celeste ou divino, né? A gente teria nele, então, pessoas elevadas e as influências seriam boas de todos os lados e, então, a gente teria uma grande paz. Mas a gente sabe que não é isso que a gente tem hoje. A gente está no mundo que a gente merece, a gente está exatamente no lugar que nós merecemos, onde nós precisamos estar. Nós estamos aqui no mundo que ainda é muito materialista, muito egoísta. As pessoas passam por muitas provações, por privações, pensam só em si devido ao seu egoísmo. Ainda presas à matéria, pensam muito na aparência, na luxúria em si mesma, no ego, em aparecer. Esse é o mundo que a gente tem aqui hoje. E por isso tem ainda muitas dificuldades. E só vai deixar de ter as dificuldades quando for um mundo mais elevado. E é por isso que a gente está aqui hoje estudando, para que a gente construa dentro de nós esse mundo elevado, para que a gente construa os valores dentro de nós e possamos pertencer ao mundo mais elevado. E assim o nosso mundo vai progredir, né? Porque a gente progride todos juntos, né? Então, se a gente está aqui é porque a gente precisa estar. E vamos, então, conseguir fazer agora uma reflexão, como que a gente pode fazer para que no nosso dia a dia, a gente consiga, então, não julgar, consiga realmente amar, consiga realmente entender quais são as ferramentas e como utilizar, né? Porque é aqui que a gente está, então vamos tentar partir para ação e partir para algo que a gente realmente consiga pôr em prática e nos melhorar, sair não ficar só no estudo, mas também conseguir colocar em prática. Então, o que eu entendi desse capítulo aqui, o grande assim, gatilho, ou o principal assim, pontinho foi que a gente precisa aprender a não julgar, né? A gente está aqui hoje na Terra, estamos nesse mundo de provas e expiações com muitas dificuldades, mas a gente tem que tentar não julgar, e sim fazer a nossa parte. E quando a gente pensa em fazer a nossa parte, as nossas relações hoje, elas são presenciais e também via a internet, né? Que hoje a gente está no encontro na internet, e também tem as interações nas redes sociais, no grupo do WhatsApp. E aí vem uma também grande dificuldade, né? Então, a dificuldade é tanto na interação pessoa a pessoa, as pessoas mais próximas, quanto nas internets, nas redes. Porque, como eu acabei de comentar, a gente está no mundo de provas e expiações. E o mundo que nos influencia ainda é materialista. O mundo em que a gente está ainda precisa desenvolver a moral e pensar realmente nos valores, né, que vão nos conduzir ao reino dos céus. Esse senhorzinho simpático da foto é o Bauman, e ele tem uma frase que ele diz assim: na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte. Eu gosto muito desse escritor, ele que fez aquela teoria que a gente está na filosofia líquida, né, que nós estamos em tempos líquidos, e ele fala sobre a fragilidade de como a gente está levando as nossas relações no dia a dia. E aí ele traz aqui uma reflexão que eu achei pertinente ao tema, que quando a gente pensa na internet, quando a gente pensa nas redes sociais, hoje, se a gente for invisível na rede, é como se a gente tivesse morrido. Então, hoje a gente tem uma sensação assim, o Bauman diz que para que a internet continue rodando, para que o mundo líquido continue a girar, basta continuar interagindo. E essas interações são como? São interações complexas? Não, muito diferente disso. São interações assim, rasas. É um kkkkkk. A pessoa mandou um texto, você manda kkkkkk. É como se você tivesse lido, como se você tivesse entendido e desse um joinha para a pessoa. Ou então você curte uma foto na rede social, você compartilha. O importante na era líquida é você estar conectado, é você estar interagindo, independente se essa interação tem a qualidade ou não, independente se você até reflita sobre aquilo ou não. E aí, sem perceber, a gente acaba entrando num looping que a gente leva as relações assim pelo volume, pela quantidade, só para pertencermos. Afinal, se eu não mandar um kkkk, é como se eu nem tivesse ali.
é como se eu nem tivesse na rede. Se eu não curtir as fotos, é como se, nossa, a pessoa está desconectada, a pessoa não existe, né? Ai, a pessoa é uma invejosa, nem curtiu a minha foto. Então, a gente precisa estar na rede e precisa estar interagindo, curtindo, comentando, compartilhando, porque senão é como se eu não existisse. Se você come um lanche bonito e não posta foto, é como se você não tivesse comido, né? Então, a gente entrou aí numa interação nas redes sociais, onde a gente precisa a todo momento interagir, senão a gente morreu. E aí a gente cai numa pegadinha, a gente cai assim, num dilema da vida, que sem a gente perceber, a gente troca valores, né? E aí, quando a gente pensa, então eu preciso interagir para as pessoas verem que eu ainda existo, eu preciso interagir, preciso postar, preciso colocar o que eu fiz. Tudo bem. Só que como que eu interajo, né? Aí que vem, eu acho, uma chave, um gancho para essa nossa palestra de hoje. Nas redes sociais, eu interajo julgando, no meu conceito. Então, quando eu coloco gostei, ou então quando eu... A internet, ela me deu poder para as pessoas. E esse poder, numa pessoa que ainda tem defeitos, numa pessoa que ainda é egoísta, uma pessoa que ainda pensa em si, e uma pessoa que julga, qual que é o poder que eu tenho? De julgar, de criticar. Quem de vocês nunca tirou um print do que viu na internet? Às vezes a gente não dá like, a gente printa, eu, Letícia, printo e mando no grupo. Eu tenho lá, a minha irmã, eu tenho ela, eu vou botar minha irmã no meio da fogueira. Minha irmã, eu tenho ela, tenho o contato dela no WhatsApp normal, tenho ela no grupo da família, tenho ela no grupo das primas, tenho ela no grupo que é eu, minha filha e ela. E aí tenho ela no grupo do centro. Daí, o que acontece? Se eu vejo algo na internet e aí eu discordo daquilo, ou seja, eu julgo que a pessoa fez errado, o que eu faço? Eu tiro um print, mando para minha irmã no particular, mando kkkk, que sem noção, né? Faço ali um julgamento, né? Então, veja que a ferramenta que Deus deu para mim, para eu aprender a ter paciência, eu, ao invés de usar de forma positiva, julgo. E quando é algo que eu sei que a minha irmã e que a minha filha vão dar risada também, eu tiro um print e mando para o grupo que tem as duas. Se eu sei que é a minha prima, mando no grupo da prima. E se eu sei que é da família, eu mando da família. Então, veja que a internet hoje, para nós, que somos espíritos ainda em evolução, ainda imperfeitos, acabamos, ao invés de usar para algo positivo, a gente aumenta ainda mais o nosso buraco, né, no caso. Então, acaba sendo uma arma para nós mesmos, né? Então, ali eu julgo, ali eu critico, eu acho que eu tenho algum poder, né? Então, a internet, ela nos dá a falsa sensação de poder sobre a vida alheia, e a gente gosta desse poder, e a gente passa o dia inteiro tendo esse poder, gostando, interagindo, se sentindo potentes. E aí vem esse capítulo e mostra que isso não é poder, isso, na verdade, é uma arma, é uma cova que eu tô cavando, e, na verdade, se eu continuar assim, eu vou perder a existência. Então, para mim foi muito forte esse capítulo, porque me mostrou, né, me fez refletir, e eu estou tentando passar essa reflexão aqui para vocês, do quanto eu ainda julgo, às vezes sem nem perceber. Eu não percebo, às vezes, que eu julgo curtindo uma foto. Eu julgo assim, a pessoa teve bom gosto, olha, isso daqui eu gostei, não, isso daqui eu não gostei, não vou curtir, não. Mas não o que eu percebi é que eu ainda tenho eu ainda julgo muito as pessoas, e não as situações, que foi aquele slide-chave que eu falei para vocês. Então, eu ter uma opinião sobre algo é positivo eu ter opinião e eu saber o que vai me levar para o reino dos céus ou não. Mas julgar as pessoas, criticar, apontar, compartilhar julgamento ainda, que é o que eu faço, né? Então, se vocês não fizerem, vocês dizem desculpa, mas eu ainda faço muito. E até estou compartilhando com vocês. E vou tentar daqui para frente ter mais responsabilidade sobre os meus atos e a identificar, olha, estou julgando, olha, estou apontando, isso não serve a mim, né? Não sou eu, Deus. O que eu preciso fazer, se eu estou apontando e julgando, é porque eu preciso ter mais paciência. Então, vou desenvolver a minha paciência, né? Vamos lá, deixa eu ver o tempo. Vamos lá para finalizar. Então, abençoada, né? Daí conclui no capítulo. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam da lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Então, a gente tem que se deixar saber
sermos aperfeiçoados, né? E a obra do bem realizada para todos, eu entendo que a obra do bem, quando a gente realiza para todos, são os nossos exemplos, são as nossas atitudes do dia a dia. É cada ação que eu escolho fazer em detrimento de tantas outras que eu poderia ter escolhido e que seriam essas outras certamente muito mais prazerosas para aquele momento. A cada oportunidade que eu tenho, a cada açãozinha que eu faço é uma obra do bem, e se eu pensar em todos, isso vai permanecer eternamente, né? Então, é uma plantinha, é uma sementinha que eu planto no coração das pessoas, é algo bom, um sentimento que eu coloco no meu dia, em cada ação que eu escolho fazer em detrimento de tantas outras, né? Então, a gente sempre pode, ao invés de querer criticar o próximo, focar nessas nossas ações do dia a dia, pensando no bem de todos, né? Então, a obra do bem é eu escolher não julgar, é eu viver fazendo a minha tarefa, aquela que eu fui proposta, né? Que eu preciso realizar, né? Aí você pode perguntar assim, Letícia, mas qual tarefa que eu tenho que realizar? Né? Cada um, eu não sei de vocês, né? Cada um pode pensar na sua, porque eu não tenho conhecimento de falar a tarefa do outro, nem a julgar e nem a pensar qual que é a tarefa do outro. Mas cada um de nós tem dentro de nós e consegue pensar na nossa tarefa. Porque Deus, né, assim como para o homem da história, ele deu 5 oportunidades, eu até enumerei lá para contar quantas oportunidades ele teve, 5. Deus dá 1, 2, 3, 5, 6, 10 oportunidades para nós, na nossa vida, para que a gente faça aquilo que a gente veio, aquilo que a gente se propôs. Então, se a gente parar para refletir, a gente começa a enxergar quais oportunidades a vida já me deu até aqui. Quais delas eu não aproveitei? E se a gente percebe que uma mesma oportunidade que eu não aproveitei volta para mim em outro momento, é um ponto de atenção. Será que eu não aproveitei? Eu não aproveitei porque eu não tive paciência com as pessoas, porque se eu começar a ver nas minhas desculpas a mesma desculpa do servo inconstante, é um sinal de alerta, de que eu preciso aproveitar aquela oportunidade de uma forma que realmente seja uma ponte para a minha elevação, e não para que seja mais um motivo de desculpa. Então, a gente precisa enxergar no nosso dia a dia quais oportunidades a gente tem. E se a gente parar para pensar, se nas nossas preces a gente pedir inspiração, a gente consegue sim enxergar. Então, hoje aqui, né, no grupo de pais, uma das tarefas, né, que a gente tem, talvez seja para com os nossos filhos, né, com os nossos netos, sobrinhos, enteados, toda pessoa que está na nossa vida, principalmente os familiares, com certeza são ferramentas e oportunidades para a gente se desenvolver, porque nada é por acaso, nenhuma pessoa cruza o nosso caminho assim, nossa, foi sem querer. Nada é sem querer e nada é por acaso, principalmente as pessoas mais próximas estão ali para que a gente se desenvolva. Não para que a gente julgue, para que a gente condene, para que a gente aponte, para que nós tenhamos paciência, amor, tolerância e para que a gente faça as atividades. Seja uma atividade de lavar louça, de limpar a casa, de levar no trabalho, de levar para fazer vacina, de levar no médico, de ajudar a construir alguma coisa, de ajudar nas tarefas. Então, a vida nos dá muitas oportunidades que a gente tem que saber aproveitar. E aí, essa é a mensagem que eu gostaria de passar hoje, né? Eu espero conseguir ter contribuído com essa reflexão, para que a gente possa sair daqui hoje um pouquinho mais motivado, mais instigado, mais preocupado com as nossas ações realmente, tentando tirar o julgamento, né, principalmente do nosso dia a dia, para que assim a gente consiga utilizar as ferramentas que Deus nos deu da melhor forma possível, né? Então, seria essa a mensagem de hoje. Eu gostaria de agradecer, né, a todos a oportunidade de estar aqui. E se alguém quiser agora fazer um comentário ou alguma pergunta, vocês fiquem à vontade. Muito obrigado, Letícia, pela sua explanação, pelo desenvolvimento do tema. Realmente ele é muito oportuno para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Antes de abrir o microfone para os demais presentes, né, que possam também tecer comentários, fazer questionamentos, gostaria apenas de complementar, ajudando, né, no desenvolvimento do seu tema, quando Jesus pede para que nós não julguemos, né, ele complementa dizendo, para que não serdes julgados, né? Então, não julgue os outros pelas imperfeições dos outros, porque você também tem imperfeições. E você também será também julgado pela mesma moeda. E talvez o exemplo maior desse não julgueis está naquele episódio da mulher adúltera, né?
que foi pega em erro, mas os homens se reuniram para apedrejá-la, né? Haviam já feito um julgamento e a condenaram, né, à lapidação, mas Jesus, né, com toda a sua inteligência e sabedoria, falou: atire a primeira pedra, né? Aquele que estiver sem pecado. Então não julguemos, né? Tomemos o episódio como um grande exemplo para a nossa própria vida, que nós também temos as nossas imperfeições. Se estamos nesse planeta de provas de regeneração, é porque temos muito ainda a lapidar. Então comecemos por nós mesmos, tomando a devida consciência da melhoria de nós mesmos. Se nós queremos um mundo melhor, vamos começar lapidando os nossos defeitos, as nossas falhas, ok? Muito obrigado, realmente foi muito esclarecedor. Agora eu vou deixar, então, todos os nossos colegas, amigos, amigas que estão aqui presentes ainda nessa reunião, que possam abrir seus microfones, tecer seus comentários para você. Letícia, muito obrigado. Ninguém quer se manifestar, Macário? Vou dar uma cutucada no Macário. Bom dia a todos, parabéns, Letícia. E prazer revê-la mesmo que virtualmente. Mas esse tema realmente é complexo, que você fala não julgar. Você fala, então como é que vão ficar as coisas, né? Porque Jesus, na realidade, ele não proibiu você julgar, né? Tem até aquele episódio lá da trave no olho, quando ele diz, antes de ver os ciscos do olho do teu irmão, tira a trave do teu olho e depois você vê o que você pode fazer com isso. Então, primeiro você julga a si mesmo, né? Para depois ver o que você pode fazer com o seu semelhante. E aí nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, item... Aqui passa um barulho... Capítulo 10, 19 a 21, que tem as perguntas específicas, você pode julgar o outro, você pode apontar o erro do outro, então tem todas as respostas. No Livro dos Espíritos, pergunta 903, essa é bem específica, né? Eu até sugiro quem quiser ler, dar uma perguntada. Deixa eu barulho aqui. Tá? Que se a gente não julgar, entre aspas, nós vamos deixar as coisas passar. Eu tenho uma filosofia comigo que não é minha, também não sei quem é o autor, que vem bem ao encontro do que a Letícia falou, de julgar opiniões, ideias e não pessoas. Tá? Porque eu posso discordar da Letícia, do Walter, do Edmur, da opinião deles, mas não da pessoa. Né? Porque muitas vezes, quando a gente discorda de uma opinião da pessoa, a gente começa a perder a amizade com aquela pessoa, só porque pensa diferente. Então, discordar de opiniões então, é um processo de aprendizado, mas não discordar de pessoas. Parabéns, Letícia, é um prazer em ver. Obrigada, Macário. Prazer é meu de estar aqui com vocês e ver você aí também. A Onesina quer falar também. Pode falar, Onesina. Bom dia. Eu não sei, eu acho que não está dando para me ver, mas assim, gente, bom dia a todos. Bom dia, Letícia. Essa menina é tão bonitinha, né? Nem parece Estou que tá... Tão bonitinha. Então, as suas colocações me trouxeram assim, uma reflexão rápida. Eu não sei se eu vou conseguir ser clara no que eu vou falar. Esse exemplo que você deu da mulher na porta da igreja, o mendigo, me remeteu ao meu comportamento diário, principalmente no semáforo, quando eu paro e vem alguém me oferecendo um saco de lixo, guardanapo, bala. E a primeira coisa que vem na minha cabeça é, nossa,
mais um da máfia, né? Da máfia do guardanapo, do saco de lixo, da bala, porque eles não ganham nada, quem está ganhando é quem está por trás deles, né? Isso não é de verdade. Mas agora, você falando, eu parei para pensar, poxa, eu criei uma fantasia do que é certo, do que é justo, do que é direito, e eu saio espalhando isso aí, quero que todo mundo se encaixe dentro dessa minha fantasia, julgando, né, colocando como se fosse uma equação, vendo só o resultado, não quantos passos aquela pessoa teve que dá para chegar ali. E, de repente, aquela pessoa está muito melhor por dentro do que eu, que ela está ali fazendo a parte dela, ela não está me julgando, ela está me oferecendo um produto ali, ela não está me julgando, se eu quiser comprar bem, se eu não quiser, ela segue o caminho dela sem interferir no meu, mas eu estou jogando uma energia tão pesada de que ele é inferior a mim, por exemplo, que eu não faço isso, eu jamais faria esse tipo de coisa. Então, sabe, é um julgamento tão ruim, tão pesado, que acho que essa dor está mais dentro de mim, no que eu criei, como o que é justo, como o que é estar com Deus, que eu acabo sofrendo por isso. Eu é que estou sofrendo. Ele está fazendo a parte dele. Não sei como é que ele se sente por dentro, mas isso não cabe a mim. Então, quem está se colocando no sofrimento e assim diminuindo as chances de evolução, se arrastando, se retardando nisso, sou eu. Ele é ele. Não sei como ele está fazendo a parte dele, mas não cabe a mim decidir ou observar isso. Então, eu acho que, assim, essas chances que o Criador nos dá de evolução são para a gente observar e entender e conviver com o que o outro é por dentro e como ele funciona, e não como eu acho que ele deve funcionar. É isso, obrigada. Sim, eu acho perfeito esse seu exemplo de colocação, deu super para entender. E acho que você está certa mesmo, a gente acaba no dia a dia julgando, né, o outro, e assim, uma coisa que eu penso, que a gente pode tentar, né, como atividade fazer, que nem o Macário disse, é correto a gente julgar os acontecimentos, a gente ter opinião sobre as coisas, então, eu posso ter uma opinião, olha, é errado fazer uma máfia e se aproveitar das pessoas, eu posso ter esse conceito e passar esse conceito adiante. Mas é diferente eu passar esse conceito adiante. E como que eu passo os conceitos, né? A nossa principal forma de passar é através das nossas atitudes. Então, a partir do momento que eu não faço uma máfia, eu não faço uma máfia e eu não ensino os meus filhos a fazer uma máfia, isso é correto. Eu passei aquele aprendizado que eu tive. Mas o que não seria correto, o que não nos evolui como pessoas, é eu julgar quem está ali. Olha aquele criminoso, olha aquele vagabundo, olha aquele preguiçoso que não quis estudar. A gente acaba rotulando as pessoas e ao invés de a gente passar informações e a gente passar aprendizado para os nossos filhos sobre coisas, a gente acaba sem querer passando sobre pessoas e ensina nossos filhos a julgarem. Porque às vezes a gente está no carro, a gente vê alguém, a gente fala, olha aquele vagabundo, olha aquele preguiçoso, olha aquele mafioso. E aí, ao invés de darmos o exemplo do amor, da tolerância e de conseguirmos ser resignados e estarmos convivendo com os diferentes, em vez de darmos esse exemplo positivo, a gente acaba dando o exemplo do julgamento e passando o valor de para os nossos filhos inconscientemente de que julgar é correto, apontar o outro é bom. Mas aí Jesus dizia, né? Quando Pedro fala de Paulo, mais sei sobre Pedro do que Paulo. Então, eu achei super ótima essa sua colocação do semáforo, que é o que no dia a dia é essa ferramenta que a gente tem ali para evolução e que a gente precisa ter a sabedoria de usar da forma correta para que não sejamos nós quem está perdendo ali a existência ao passar a existência julgando o próximo e não as coisas. Oh, Letícia, você me permite? Sim. Me permite tá em cima do que a Onesina colocou, é que nós estamos numa situação de pessoas sem medo de pessoas. Né? Então, nós estamos com medo, até fobia. Então, você vê a pessoa, você já se precaver, né? Porque, infelizmente, a violência é graça por aí. Então, você
tem esse medo. Então, não seria nenhum julgamento específico daquela pessoa, mas da situação que a gente está, por exemplo, o que a gente vive hoje nessa pandemia. O que mais mata não é o vírus, não é Covid, é o medo, é o pânico que está gerando as pessoas. Então, nós estamos numa situação que pessoas com medo de pessoas, o que é complicado, né? Sim. Eu gostaria de só completar, mais ou menos de tudo que foi dito, que tem uma coisa que nós temos e que a gente não pode desconsiderar, são as nossas raízes culturais. Nós temos muitas coisas que acontecem com nós, que muitas vezes não temos explicação, e se voltarmos atrás, está intimamente ligado às raízes culturais, né? Fora as nossas tendências que nós trazemos e que nós sabemos disso, né? O espírito, ele traz já as suas tendências também. Eu, quando era molecão, criança, eu falava, eu não vou fazer o que meu pai fala, vou fazer diferente dele. E hoje eu me pego, muitas vezes, fazendo exatamente igual a ele. Então, isso é uma coisa que nós temos que trabalhar. Muito bem a Letícia pontuou, né? Isso é um dos que nós temos que trabalhar dentro de nós mesmos para que nós possamos ser melhores, né, como pessoas. É um exercício. É um exercício diário. Diário. Mas todos nós conseguiremos. Parabéns, força, tá, Letícia? Estamos aqui para isso, Acho que o primeiro ponto é a gente enxergar a necessidade de se melhorar. Aí a gente enxerga, daí a gente vai tentar, e a gente cai, a gente erra, daí a gente tenta de novo, porque dentro de nós há amor, a força, a esperança. Um dia, né, a doutrina nos ensina que todos nós chegaremos à perfeição. Então, Jesus é um espírito puro, um dia já esteve no nosso, assim como nós, no mundo aqui de provas e expiações, de regeneração. Então, todos nós chegaremos lá. Então, a gente precisa continuar sendo perseverante, tendo esperança, amor, confiança, e mesmo que a gente errar, não desanimar, continuar a perseverar, que a gente vai chegar lá sim. É possível para todos nós. Obrigada, Edmur, obrigada por todos. E vocês estão de parabéns, assim, eu gostei muito da dinâmica de vocês estarem aqui no Zoom, estarem dando a carinha de vocês a bater aí. Então, existe a dificuldade, né, da internet, de estar em casa num domingo de manhã, com tantas coisas que poderia fazer, mesmo na pandemia, né? Poderia estar dormindo, poderia estar assistindo algum Netflix, ou então assistindo lá a palestra, só deixar aberta a abinha, fazendo outra coisa. E não, vocês estão aqui conversando, apontando, falando a respeito, mostrando a carinha de vocês. Então, isso já mostra aí a vontade de vocês perseverarem, de estudarem. Vocês estão super de parabéns pelo trabalho. Que Deus abençoe muito o grupo de vocês e que vocês possam continuar aí nesse progresso. E estou sempre disponível no que eu puder ajudar vocês, e o que vocês precisarem. De outras coisas também, pode me consultar, que vai ser um prazer estar aqui com vocês de novo. Muito obrigado, Letícia. Nós, de coração, nós agradecemos a sua presença, a sua disposição em estar aqui conosco nesse domingo. Lindo, né, por sinal, um domingo maravilhoso, né, de outono, e só temos a agradecer. Fica agora o exercício, né, o nosso dever de casa de a gente tentar praticar, porque não basta ter apenas o conhecimento, né? Todos nós sabemos que, como espírita, temos muito conhecimento. A literatura espírita nos ensina muitas coisas, mas entre ter conhecimento e você praticar, existe uma pequena palavrinha que chama-se consciência, né? Você tem que internalizar isso dentro da sua consciência para que você efetivamente promova a mudança que você deseja para você mesmo. Parabéns. Se ninguém tiver mais algo a compartilhar conosco... Eu só queria, permita a volta, pedir para a Letícia que leve um abraço carinhoso a Ivanda, a Maristela, a Priscila, e a você, uma família que eu tenho muita alta conta. Um beijo para vocês. Obrigado pela oportunidade. Eu levarei sim. Hoje a Pri vai estar aqui com a gente. Eu mando seu abraço para ela hoje também. Muito obrigada, Macário. A Onesina quer falar mais um pouco? A mãozinha está levantada ainda?
Não, é só para agradecer a Letícia e corrigindo. Isso não é sacrifício nenhum num domingo, é um prazer para a gente esse momento de compartilhar, né, as nossas observações sobre a vida, ouvir bastante, aprender. E é isso nada melhor do que um domingo para a gente estar enriquecendo. Então, eu agradeço muito e peço que todos tenham uma semana iluminada, que Deus envolva todos nós. Que assim É, seja. Gratidão. obrigado, Obrigada. Onesina. Por gentileza, você poderia fazer a prece para nós, Onesina, para concluir? Nossa, ai, que vergonha. Deus. Não, que isso, será uma honra. Ah, então tá. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos hoje. Agradecemos a nossa expositora do dia, a todos os amigos presentes e pedindo ao Criador para nos envolver no decorrer dessa semana em serenidade, em luz, em sabedoria, em paz e que a nossa saúde seja plena. Que todos possamos refletir sobre nossas prioridades e contar sempre com o amor divino e dos amigos com quem convivemos para poder seguir em paz nessa caminhada. Que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim Gratidão a seja.